Salve corredores! Está começando para você que assiste pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Hoje é sexta-feira, você já sabe, toda sexta-feira tem um Testamos novo para você. Cara, o tênis de hoje é um tênis que, desde que lançou a primeira edição desse tênis no Brasil, eu já adotei como o meu tênis preferido dessa marca. É um tênis que, assim, extremamente versátil em todas as suas versões e que até a última edição, até a sua versão número 6, ainda não tinha adquirido o novo padrão que a Skechers propõe para suas linhas, que é de alterar o que existia e trazer novidades substanciais em relação a shape, em relação ao material de entressola e principalmente em relação ao que se propõe o calçado da marca. A Skechers fez uma grande reformulação nas suas linhas no ano passado e neste ano continuou reformulando. Existiam alguns modelos que não tinham abraçado essas mudanças ainda e o Ride era um desses, e agora, em 2018, ele vem finalmente muito, mas muito alterado mesmo. Isso não quer dizer que o tênis tenha mudado de prateleira, ele não tenha mudado de finalidade, que se você era um fã do Ride você tem que mudar de tênis, porque o Ride mudou tanto que ele não vai servir para você. Não, não é bem isso, cara. O Ride continua sendo o Ride, ele ainda é o tênis intermediário da Skechers. A Skechers tem outras opções hoje no mercado, nós vamos falar sobre isso em outros reviews, mas o Ride 7 é sim uma opção intermediária. Ele não é um tênis de rodagem, como eu vi algumas pessoas falarem e como muitos me perguntaram durante esses últimos 2 meses desde que o tênis foi lançado. O Ride 7 é sim ainda um tênis intermediário. Ele é um tênis de 270 gramas, cara. Ele fica naquela prateleira do intermediário e não pode ser considerado um tênis de rodagem. Então, meu amigo, se você está na busca de um intermediário, um tênis clássico, intermediário, que vem super reformulado, cara. E talvez essas reformulações te sirvam, cara. Sirvam para o teu tipo de corrida, para o seu tipo de corredor, cara. A partir de agora eu vou te falar quais elas são e aí você me diz se serve para você ou não. Fechado? Está começando mais um quadro Testamos, hoje com o Ride 7 da Skechers. Muito bem, vou começar lá de cara, né, falando sobre a prateleira do tênis, porque isso é o que mais me perguntaram. Eu não sei se de acordo com outros reviews que saíram na web, as pessoas que assistiram me perguntaram muito sobre isso, porque eu também não vi os outros reviews, mas, cara, eu vou te dizer desde já, né? Existem modificações, muitas, mas o tênis tem 260 gramas no 40, né, e 270 gramas no 42, que é este modelo que está aqui na minha mão. Não dá para considerar um tênis de 270 gramas um tênis de rodagem. E vou te explicar por quê. Porque se você pega um corredor pesado, 90 quilos, um cara que está na busca de um tênis de rodagem, estruturado, com estabilidade, que vai dar segurança para a sua corrida, você não pode indicar o Ride 7 como sendo esse tênis, né? É um tênis de 270 gramas, é um tênis que não tem estruturas de contenção, que não tem nenhum tipo de exoesqueleto que sirva para esse tipo de corredor. Então, se ele não serve para esse tipo de corredor, ele não pode ser considerado um tênis de rodagem. Tem muita gente perguntando: pô, Gustavo, você viu que o Ride 7 veio diferente, cara? Eu sou um cara mais pesado. Você acha que eu posso usar o Ride 7 para correr as minhas longas distâncias, fazer meu treinão longo? Eu acho que não, cara. Então, mas a minha opinião é uma humilde opinião, cara. Você segue se você tiver afim, você confiar na minha opinião. Eu acho que, assim, calçados para rodagem, eles têm que atender todos os tipos de rodadores, né? E neste caso, apesar da Skechers deixar no DNA ali, no release do produto, escrito que o tênis vem com uma grande base de amortecimento, ele não é um tênis de rodagem e ele continua seguindo o que a Skechers prevê para esse tênis desde que o lançou. Ele nunca foi um tênis exatamente igual ao Go Run, ele sempre teve um pouco mais de amortecimento e assim persiste, cara. Então vamos lá, vou te mostrar de perto, já está valendo. Essa aqui é a Vurb e este aqui é o Ride 7 da Skechers. Como você pode ver, ele é inteirinho forjado em knit, cara. O knit, ao contrário do que você pode imaginar, não é aquele knit que tinha no Go Run Ultra R, que era aquele knit mais rígido, que dava mais estrutura. Não, ele é um knit bem maleável. Eu tenho até um pouco de medo se esse knit vai dar aquela esgarçada, vai ficar amarrotado. Ele é tão maleável que a Skechers resolveu colocar uma peça estrutural aqui que liga a linha dos ilhoses até a lateral do tênis, de um lado e do outro também. Por quê? Porque o medo que eles tinham é de faltar estrutura mesmo na lateral do tênis. Não tem nenhuma peça plástica aqui, tá? A única peça plástica que temos aqui é o clipe de contraforte, que é interno e é raso, ele não pega a parte inteira do contraforte, mas isso já é uma grande modificação, porque se a gente pensar no Ride
6 e no Ride 5 não existia essa peça de clipe de contraforte. Então temos aqui um tênis que ele vai mudando um pouquinho de estrutura. Mudar de estrutura não significa mudar de prateleira na loja, cara, porque para ele atingir uma prateleira de rodagem, ele teria que ter muito mais estrutura lateral, ele teria que ter um clipe de contraforte mais rígido e ele teria que ter, em suma, elementos que dessem mais estabilidade para o corredor. O cara que vai para rodagem, ele precisa de estabilidade. Beleza, voltando. Aqui atrás temos um puxador que ajuda no calço do tênis, temos uma peça externa aqui do material sintético que ajuda na durabilidade do tênis. Ele é sim um tênis mais durável do que todos os rides que eu já testei até hoje. Por quê? Ele tem uma biqueira interna que não está aqui por fora, mas quando você coloca o pé dentro e a mão dentro, você consegue sentir, ó, se eu apertar você consegue ver que tem uma biqueira aqui. Ele tem uma biqueira que dá a volta inteira, tem essa peça externa e tem a peça aqui atrás. No mais, velho, ele tem um acabamento muito mais competente do que os modelos anteriores. Apesar de não ter a respiração do mesh do modelo anterior, que eu adorava, o Ride 6 é um puta tênis, cara. Eu usei pra caramba meu Ride 6, é um tênis incrível. Este tênis também é um puta tênis, cara. Ele é um tênis muito interessante, tá? Ele não tem o formato do Ride 6 em termos de flexibilidade, eu vou falar sobre isso já já, mas ele ganha em durabilidade. E isso é um ponto positivo pra caramba na Skechers, porque é um gargalo da marca. Toda vez que a Skechers lança um produto novo, você fica com o pé atrás em relação ao quê? Durabilidade. Você não quer gastar 500 pau e ver seu tênis morrer em 300 km. Então o que a Skechers faz com o Ride é deixar ele um pouco mais durável e isso é muito bom para você. Beleza? Vamos lá. Vamos falar agora de entressola. Bom, acho que eu matei, né? O cadarço é um cadarço normal. A língua é muito interessante, tá? Que é uma prova de que esse tênis não é um tênis de rodagem. Você já viu o tênis de rodagem com língua dessa finura aqui? Não tem, né, cara? Por quê? Porque essa língua é tendência de calçado intermediário, cara. Todos os calçados que você viu aqui no Testamos Intermediários tinham essa língua tripinha. O Zante é assim, o 361 Spinject é assim. Então são calçados que tem já é uma tendência, cara. A língua que acopla no peito do seu pé. Essa língua tripinha, ela acopla no peito do seu pé, ela não fica sobrando material, então ajuda a diminuir o peso do tênis. E ao mesmo tempo, cara, é uma característica de tênis que serve para o seu dia da cacetada. Que você não quer aquele monte de material sobrando. Então, olhando de perto, mais uma vez, essa é a língua do Ride 7, extremamente aderente e que cola no peito do seu pé. Beleza? Vamos falar de entressola então, cara, porque olha, bicho, a Skechers quando lançou a sua linha nova de produtos, eles mandaram todos os tênis da linha lá para minha casa, cara. Então eu tô com uma caixa com todos os Skechers que eles lançaram nesse ano. Eu já fiz aqui o review do Go Run 6 e agora o segundo tênis que estou fazendo da linha, que é o Ride 7. Todos eles trabalham com essa tecnologia nova de entressola, que é um novo material do Reza Light. Né? O Reza Light é a espuma, só que ele tem implementações, né? Eles vão alterando, né? Como a Mizuno tem o U-Fork, vira o U-Fork-X, pois é. Esse é o Reza Light, tecnologia Flight Gen. Você já está vendo aqui, ó, do lado, está escrito aqui, ó, Flight Gen. Qual a diferença básica desse material aqui? Ele é muito mais responsivo e menos aerado do que o modelo anterior. Então, no Skechers que você tinha até o ano passado, o Go Run 5 ou o Ride 6, você ia fazendo a sua transição, o impacto o strike, fazendo a transição de passada, e com o passar do tempo, ele ia dando uma maciada, assim, ele ia ficando um pouquinho mais baixo, ele ia dando uma deteriorada mesmo no material. Talvez essa seja a melhor palavra. Este material aqui é bem mais responsivo e bem mais íntegro. Então você tem menos risco de deteriorar e ele continua sendo responsivo, o que é muito importante para essa finalidade, que é do intervalado, e principalmente para os tênis de treinos mais rápidos, como é o Go Run 6. Tá? Então o Flight Gen substitui muito bem o modelo anterior de Reza Light, te dá mais responsividade e ao mesmo tempo deixa o tênis mais íntegro, ele deteriora menos, entendido? Bom, parte de baixo, você já está vendo, essa aqui é a borracha injetada que eles colocaram no solado do Ride 7. Você lembra do Ride 6? Ele ainda usava aqueles podzinhos, né? Que desgastavam mais e que ao mesmo tempo deixavam o Reza Light vazar mais também, então tinha mais um desgaste. Então agora a gente tem muito mais aderência, né? São vários pontos. Os pontos de flexão aqui na frente, ó, 1, 2, 3, 4 pontos de flexão e ele flexiona muito aí mesmo e no mais não flexiona, vaza menos o Reza Light, mas agora, como é o Flight Gen, você tem uma deterioração menor, então um tênis mais durável, com mais pontos de tração e com mais pontos justamente para prover para você essa durabilidade aqui no solado, mais borracha injetada. Beleza? É aquela borracha injetada que vai durar pra caramba, que vai durar 1000 km? Não, ainda não é, mas é o resultado de uma investida da Skechers em deixar o tênis mais durável. Esse é o grande lance do Ride 7, não perde performance, não perde muito peso, ele ficou um pouquinho mais pesado, mas ao mesmo tempo ele te entrega um pacote muito mais durável, muito mais responsivo, mas continua na prateleira de intermediário, entendido? Beleza, então, deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa para você. Não, né? Não, esqueci sim.
Muito bem, você vê alguma coisa aqui embaixo de controle de torção? Tem sistema de torção aqui? Não tem, né, cara? Então temos um tênis que ainda trabalha sem sistema de torção, mas ele torce menos do que torcia o outro e também flexiona menos do que flexionava o Ride 6. O que isso quer dizer? Primeiro, que mais uma vez, que a Skechers está investindo em estrutura, em dar um pouquinho mais de estabilidade no seu tênis de intervalado, mas ao mesmo tempo, por não ter nenhum sistema de torção, não pode ser considerado um calçado de rodagem, porque calçado de rodagem, cara, tem que ter sistema anti-torção, porque o cara que vai usar o calçado de rodagem precisa disso. Beleza, velho? Entendido? Vamos então aos pontos positivos e negativos do Ride 7 da Skechers. Muito bem, o primeiro ponto negativo é o drop. Ele aumentou de 4 para 6 o drop, tá? Mas isso também é meio que tendência, porque apesar de aqui embaixo estar escrito que ele tem a tecnologia M-Strike, você sabe que a tecnologia M-Strike era a parte do médio pé mais espessa do que a parte de trás do calcanhar e a parte da frente. Isso existiu muito evidente até o Ride 6, mas aqui no Ride 7 não existe. Como no Go Run existiu muito até o Go Run 4, mas no 5 e no 6 também já não existe mais. Então, tecnologia M-Strike, cara, ela virou um pouco lenda dentro das linhas da Skechers. Faz tempo que eu estou batendo nessa tecla e, bicho, essa é a minha opinião. A tecnologia M-Strike virou uma tecnologia de nomenclatura. Não existe mais aqui qualquer tipo de tecnologia que faça ou que te ajude a fazer o strike com o médio pé. A gente tem, por conta disso, um drop maior, que era 4, virou 6, e não temos nenhum tipo de espessura mais larga no meio do pé em relação à parte de trás ou à parte da frente. Então, se você está na busca de um tênis para fazer o strike com o médio pé, talvez o Ride 7 não seja o seu tênis ideal. É difícil fazer o strike com o médio pé com esse tênis? Não, cara. 6 mm de drop é um puta drop legal. Só que existe uma tendência da Skechers em mudar isso, e a tecnologia M-Strike foi perdendo a sua eficiência e se transformando mais numa nomenclatura no tênis. Beleza? Essa é a opinião do programa Fôlego. Segundo ponto negativo, ele perdeu em flexibilidade. Você lembra, se você for ver o vídeo do Ride 6, você vê que eu pegava o tênis e eu torcia o tênis inteiro, assim, cara, ele cabia fechado dentro da minha mão. E com esse tênis não existe mais isso, cara. Ele tem uma flexibilidade tradicional, que você vê na maioria dos tênis intervalados, aí, os tênis intermediários, você vai ver nos Antes, você vai ver no Kinvara, né? Essa flexibilidade, mas não tem aquela flexibilidade lateral que existia antes, então perde um pouco para quem curte a história, as heranças do minimalismo, mas ganha em estrutura e durabilidade para quem quer uma coisa um pouquinho mais estável. Fechou? O último ponto negativo, cara, eu particularmente não gosto dessa peça externa, que ela forma uma costura no cabedal. Eu particularmente não gosto, eu acho antiquado, eu acho velho, né? E a Skechers sempre teve um olhar muito voltado para a modernidade. O cabedal do Ride 6 era muito legal, cara. E esse knit aqui também não me inspira muita confiança do ponto de vista de amarrotar. Eu acho que ele vai amarrotar como os primeiros knits da Nike amarrotavam lá em 2012, 2013. Beleza? Vamos aos pontos positivos do Ride 7 da Skechers. O ponto mais positivo deste tênis chama-se Flight Gen. Essa entressola, essa espuma é muito responsiva, é uma entressola leve, é uma entressola, cara, confortável, cara, é muito bacana correr com esses tênis. A sensação de corrida no Flight Gen é muito legal, eu já tinha sentido isso no Go Run 6, mas no Ride 7 é muito mais evidente, porque ela tem mais entressola, né? Apesar dos 6 mm, ela te dá, abraça mais seu pé a entressola, né? Ele tem um cradlezinho interno e você fazer o strike no Flight Gen é muito legal, cara. Vale a pena viver essa experiência, tá bom? Segundo ponto positivo, cara, transição da passada. Isso é meio particular dos Skechers. Todos os Skechers têm uma transição macia, como também é do Saucony Kinvara, como também é do New Balance Zante, o que faz com que a gente, mais uma vez, coloque esses tênis todos na mesma prateleira. A transição deste tênis é muito, muito legal, cara. É praticamente imperceptível. E o último ponto positivo, ele está mais durável. Sim, você vai ter um tênis que vai durar mais, pode contabilizar aí no mínimo 500 km na conta, e se não durar, você joga a culpa em mim. Fechou, meu amigo? Então, recapitulando para você, esse aqui é o Ride 7 da Skechers, é um tênis que tem 270 gramas no modelo 42, um tênis intermediário, feito para quem tem pisada neutra, está com preço sugerido de R$ 479 e é um tênis de 6 mm de drop. Se você curtiu, vou deixar o link aqui embaixo da Netshoes, você entra no site da Netshoes, clica lá no tênis, escolher o modelo, cor, para concluir a compra, 15% a menos. Fechado, meu amigo? Esse é um benefício que o programa Fôlego te entrega. E não entrega só por aqui, se você quiser também comprar o Garmin na garminstore.com.br, você pode usar o cupom Fôlego, tudo maiúsculo sem acento, para ganhar 10%. Todos os produtos na Sport BR, você pode usar o cupom Fôlego, tudo maiúsculo sem acento, para ter 10%. Os óculos da Goodyear, tem as meias da Steigen, tem os cintos da Fitlet, que são cintos que eu uso. Você pode usar o seu cupom Fôlego lá também para ter 10%.
e todos os produtos da Houseway também, ali é minúsculo, cupom Fôlego, tudo minúsculo, 10% também, no Whey, no BCA, na palatinose, pá, e tudo isso. É isso aí, bicho, se você segue o programa Fôlego e nos acompanha em todas as mídias sociais, você tem o benefício de ganhar 10% na compra de todos esses produtos e no tênis quinzão lá na Netshoes, fechou? Semana que vem tem mais, meu amigo. Grande abraço pra você, até a próxima, tchau!